Olá, meu abraço carinhoso a todos vocês do Centro Espírita Francisco de Assis, essa casa tão querida a qual eu já fui algumas vezes e é um espaço encantador. E agora nós também, né, nessa nova forma de nos encontrarmos, de trocarmos experiências, questionamentos. Então, assim, a minha gratidão a todos vocês pela confiança do convite. E nós vamos estar refletindo um pouquinho, desta vez, sobre o tema Não julgueis para não serdes julgados. Porque com a mesma medida que julgardes, sereis também julgados. São palavras de Jesus, estão lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, logo nos 2 primeiros versículos. E a gente sabe que o Evangelho de Mateus, sobretudo dos capítulos 5 até o capítulo 8, apresenta grande parte do Sermão do Monte, dos ensinamentos que não são apenas as bem-aventuranças, mas ele se desdobra em vários ensinamentos, em várias instruções que Jesus deixou para os seus discípulos. E essa instrução é uma delas. E qual o contexto, né? Como é que isso está lá no Evangelho? Logo no capítulo anterior, nós vamos ver aquela famosa passagem da mulher adúltera, que é levada pelos fariseus ante Jesus, para que ele desse a sentença sobre o apedrejamento, não é? Que era a pena que a lei hebraica previa para as mulheres que eram encontradas na situação de adultério. Então, nós vamos ver toda aquela passagem belíssima em que Jesus, escrevendo na areia, escuta tudo aquilo, questionamento dos fariseus, dos religiosos de então, que perguntam qual a opinião dele, e ele vai dizer a famosa frase, né? Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E o que nós vemos depois na história, que todos, sobretudo, a começar dos mais velhos, todos eles abaixaram a cabeça e silenciosamente se retiraram, ficando somente a mulher e Jesus. Então ele para de escrever na areia, olha para ela e pergunta onde estavam os acusadores. E ela diz que todos se retiraram. E aí Jesus diz para ela, então vai, porque eu não te julgo, mas vás e não peques mais. Que sentido? Vai, aprende a lição e tenta modificar o teu comportamento, né? É isso que Jesus diz. Eu não te condeno, vai em paz, mas tenta mudar. E aí, nós vamos então entrar nesse versículo, e logo em seguida ele dá esse ensinamento. Aí os versículos 7, capítulo 7, versículos 1 e 2 do Evangelho de Mateus. E aí ele vai dizer, né, não julgueis para não serdes julgados. Então a gente vai começar a pensar sobre esse ensinamento de Jesus, sobre a circunstância também, vendo por que Jesus diz isso, né? Em que contexto? Por que esse ensinamento ele é tão poderoso, mas ao mesmo tempo a gente tem tanta dificuldade de seguir, de aprender, né, essa lição? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que Jesus
é um modelo, né? Lá o Livro dos Espíritos, na terceira parte, ele vai nos dizer isso, quando Kardec pergunta, né? Qual é o modelo? E os Espíritos vão dizer que Jesus é o modelo mais perfeito que veio à Terra, de um Espírito que veio à Terra. Então, ele é um modelo, ele é um guia para nós, ou seja, no sentido de que devemos tentar seguir-lhe os passos, agir como ele agia, aprender com ele. Então, a gente percebe que ele é alguém que conhece a natureza humana, porque chegou ao ápice desta natureza, né? Ultrapassando a própria natureza humana para chegar aos píncaros da evolução espiritual, talvez no nível de angelitude, que a gente pode dizer, dentro dos níveis que a gente conhece, né? Que a nossa inteligência é capaz de perceber. Então, a gente sabe dessa evolução espiritual de Jesus, dessa capacidade de sabedoria desse Espírito. E por esse motivo, ele sabia também a natureza nossa, dos homens encarnados no planeta Terra. Gente, esse barulhinho aí é que devem estar passando aqui na rua para recolher o lixo. Aí, não sei se vocês estão escutando, mas eu estou ouvindo aqui no fundo. O menino deve estar passando com um carrinho para recolher. Aí faz esse sonzinho. Então, ele conhecia a natureza, porque ele conhecia o planeta no qual ele encarnou. E qual é, né, dentro da escala, digamos assim, que Kardec fez para a gente didaticamente, qual é a qualidade do planeta Terra? Todos nós sabemos que é um planeta de provas, expiações. Ora, então, um planeta de provas e expiações, também segundo a doutrina, qual é a natureza dos espíritos que encarnam nesses planetas? São espíritos perfeitos? São espíritos felizes? São espíritos que não conhecem mais o mal? Não. Somos todos espíritos imperfeitos, porém perfectíveis. Ou seja, com condições e capacidade de chegarmos à perfeição. Perfeição entendida como a plenitude da beleza da natureza humana. Tudo aquilo de bom e belo que existe na natureza e na natureza humana. Essas são os potenciais aos quais nós podemos chegar. Mas estamos bem distantes desse modelo ainda. E Jesus sabia disso. E nós sabemos e não sabemos. A gente até intelectualmente ou religiosamente sabemos, compreendemos, já ouvimos, estudamos, quem frequenta a ESD estuda isso, desde o Livro dos Espíritos até a Gênese, estamos sempre ouvindo isso. Mas será que realmente sabemos ser essa a nossa natureza? Nos reconhecemos assim, como espíritos imperfeitos? E o que significa um espírito imperfeito? Significa um espírito propenso ao erro. Significa espíritos em que o erro é mais comum do que o acerto. Significa que o bem ainda é algo que está mais na nossa aspiração do que na nossa transpiração. A nossa vivência, o nosso dia a dia ainda está um pouco distante do exercício do bem, na convivência, na nossa jornada.
Então, o primeiro ponto é esse. O que Jesus está querendo dizer? E vejamos a diferença, não é? Daqueles religiosos de Jesus. Jesus não a julga, e ele próprio era um ser maduro emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente, sobretudo, a ponto de conhecer a sua própria natureza e conhecer a natureza daqueles com quem ele lidava, que ele encontrava e que ele sabia que a sua missão era a de ensinar, a de deixar o exemplo, a de mostrar o caminho para o bem. Então, ele é o primeiro a não julgar. E quando ele diz, não julgueis, para não ser julgados, primeira coisa, porque quando a gente julga ou critica as atitudes de alguém, nós emitimos um valor ali, não é? Sobre aquilo. E não estamos dizendo que não devemos emitir juízos de valor, senão a vida seria um caos. É óbvio que nós devemos e precisamos reconhecer quando alguma ação é benéfica, ela vai produzir bons frutos de ações que não são boas e que poderão causar prejuízo a outrem. Para isso existe a justiça, existem as leis, sem dúvida alguma. Mas, quando nós entramos nessa seara, e é aí que Jesus quer falar, porque ele está falando para nós olharmos para dentro de nós. Que é exatamente o caso ali da parábola anterior, da mulher adúltera. Não é? Porque na medida em que a gente julga alguém por uma determinada ação, na realidade nós estamos nos comprometendo a não agirmos daquela forma. Não é verdade? E não digo nem para os outros, mas sobretudo para nós mesmos, para a nossa consciência. A partir do momento que a gente julga alguém, que a gente aponta o dedo, que a gente diz isso está errado, né? Ou seja, eu estou também apontando o dedo para mim, dizendo esta conduta não é correta e você não deve fazer. E é aí, por isso que Jesus diz para aqueles homens, aquele que não tem pecado, ou seja, aquele que não tenha praticado o mesmo erro, ou outros erros piores, jogue a primeira pedra. Ele chama a nossa atenção para a nossa natureza. Ele inicia esse ensinamento com aqueles homens, mas como aqueles homens ainda não estavam preparados para o aprendizado total, eles simplesmente se veem envergonhados, não é? A fala de Jesus toca ali na vaidade deles, no orgulho deles. E eles vão embora envergonhados. A mulher fica, porque ela está em condições de aprender o segundo ensinamento, que é aquele que Jesus diz para ela: tenta mudar a tua conduta. Eu não vou te condenar, mas eu digo para você, essa conduta não está correta. Sejam quais forem os motivos que te levaram a essa conduta. Tenta mudar. Essa segunda fase do ensinamento, que aqueles homens ainda não estavam preparados ou não queriam aprender. Não, talvez não ficaram porque não custava para eles, sabe, reconhecer que eles tinham esse problema. Então eles fugiram. A mulher não. A mulher já tinha sido pega no ato ali, no erro. O que restava para ela? Ela estava ali. Mas ela
teve a oportunidade de receber o ensinamento completo. Completo. E é por isso que Jesus também diz, não julgueis para não serdes julgados. Por quê? Porque o hábito, esse hábito que nós temos de estar sempre apontando o dedo para o outro, ele vai voltar uma hora para nós, porque é um hábito coletivo. E é isso o que Jesus tenta nos mostrar, sabe? Todo o Evangelho é uma tentativa do Cristo de dizer assim, coletivamente, ele dá o ensino para para alguns, para poucos ou para muitos, mas é sempre no mesmo sentido. Mudem a forma de pensar, de sentir e de agir, para que a sociedade possa ser uma sociedade sã, feliz, pacífica. Porque, vejamos só, quando ele fala, porque com a mesma medida em que julgardes, sereis julgados, sim, a gente costuma só levar isso para o julgamento de Deus, que aí a doutrina vem dizer que não é o julgamento de Deus, não é o inferno que a gente vai ter um julgamento que vai levar a gente para o inferno. Não é isso. Primeiro de tudo, é o próprio julgar da nossa consciência. Porque ela não nos engana. Nós sabemos o que fazemos. E para a infelicidade de alguns ou de muitos, a nossa consciência cobra. A gente pode até fazer um exercício imenso para tentar abafar essa voz interior que diz para a gente, olha, não está legal o que você está fazendo. A gente até pode. E vimos fazendo isso ao longo de milênios. A gente está acostumado a fazer isso. Não é? Mas isso vai causar enfermidade em nós. Isso causa em nós enfermidades. Tanto enfermidades no nosso corpo, como individual, como enfermidades no corpo coletivo, que é a sociedade. Então, quando ele diz, não, porque com a mesma medida, porque o que acontece? Nós vamos nos habituando a julgar uns aos outros. E é interessante que se a gente perceber bem, esse julgamento que nós fazemos, nós nem fazemos um julgamento. Nós partimos direto para a condenação. Se a gente olhar bem, né, o sistema jurídico, como que ele funciona, né, sobretudo na parte penal, em que quando um crime é cometido, o juiz, ao dar a sentença, ou mesmo quando vai a um júri, que são vários, né, a sociedade civil que vai julgar o réu, é aberto um processo. Há oportunidade de apresentação de razões, de defesa, de contrarrazões. Há uma acusação, mas há uma defesa. Há um diálogo no processo. Há informações que instruem aquele processo para que deem subsídios ao juiz para que ele possa emitir o seu veredito. Não é? Mas nós não agimos assim. Nós partimos direto para a condenação. Porque a gente não conhece muitas vezes o que levou a criatura a cometer um engano, seja ele qual for. Nós partimos logo para a acusação, sem julgamento. E isso é sério. Então, o que acontece? Estamos o tempo todo julgando e sendo julgados. Porque são vícios que a sociedade já possui, porque nós possuímos. Então, os ensinamentos de Jesus, muitas vezes a gente acha que eles são religiosos, transcendentes, místicos. Os ensinamentos de Jesus
são ensinamentos do dia a dia, são ensinamentos sociológicos. É de uma grandeza, é de uma sabedoria impressionantes. E a gente perde muito isso porque a gente leva tudo para o lado religioso e místico. E aí a gente perde. Por que também? E aí, questionamentos que a gente precisa se fazer, né? Nós todos. Será que é mais fácil eu levar para esse lado, né, do religioso? Porque aí então eu posso deixar para uma próxima encarnação. Porque eu não estou preparada agora. Ou então, porque um santo vai me ajudar, ou os benfeitores aqui vão me ajudar. E aí eu perco a oportunidade de eu, no aqui e agora, estar me analisando, estar me conhecendo, estar me descobrindo, para estar também ultrapassando e me melhorando, ultrapassando os meus limites e me melhorando como pessoa, melhorando a minha convivência em família, no trabalho. Fazer essa análise, né, de como sou eu nas relações, como sou eu comigo diante da vida. O ensinamento de Jesus ele é muito mais abrangente, muito mais. Por isso ele disse para a mulher, vai, reflete nas tuas ações e tenta mudar. Essa mensagem, queridos, é para nós hoje, em todas as situações e circunstâncias. A janelinha acabou de bater, está ventando a beça aqui onde eu estou. São esses pequenos ensinamentos, sabe? Então, quando a gente vê isso no Evangelho segundo o Espiritismo, esse não julgueis para não serdes julgados está no capítulo 10, que é bem-aventurados os que são os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. E aí a gente tem vários capítulos falando de misericórdia e de indulgência. Indulgência, ela também é muito usada no mundo jurídico, né? Porque tem os indultos. Porque a indulgência, ela significa também você abrandar uma pena, ou você perdoar, né? Você dar um indulto a alguém que havia sido condenado. Na origem da palavra, que vem do latim, a indulgência ela tem a ver também, não apenas só nesse sentido jurídico, né? Mas ela tem a ver com bondade, com misericórdia. E também um significado de para ser gentil. Então, fala um pouco de gentileza, fala de tolerância, fala de olhar o outro com um olhar mais brando. E vejam que no exemplo, né, lá no ensinamento das bem-aventuranças, ele diz é uma bem-aventurança que ela é diretamente proporcional. Né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Não julgueis para não serdes julgados, porque com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. Vejam a relação, né? É uma relação matemática. Nas palavras você percebe isso, né? De que tem pesos, né? Que são equiparáveis aí, que vão medida, né? A gente vê bem isso. E volto a dizer, porque à medida que a sociedade, que cada indivíduo vai conhecendo, exercitando a misericórdia, a tolerância, a brandura, a gentileza com o outro, isso vai gerando
um reflexo na sociedade. Isso vai criando um hábito, um novo hábito. E esse é o momento, né? Quando a gente fala também, estamos na passagem da regeneração. Ora, a regeneração, será que ela não acontecerá em muito, exatamente nessa mudança de pensamentos, de compreensão do Evangelho e na mudança de hábitos, costumes que nós temos uns com os outros em sociedade? São coisas para a gente pensar, porque volto a dizer, o Sermão das Bem-aventuranças são ensinos de bem viver, são ensinos para uma boa convivência. Quando ele fala em misericórdia, a palavra misericórdia, a origem, né, também é do latim, e ela tem ela é um composto de duas palavras, miserere e cordis. Miserere é compaixão, é sentir-se compungido com a dor. E cordis é coração. Então, se a gente pudesse traduzir ao pé da letra, né, seria ter compaixão do coração. Olha o que significa isso. E aí, se a gente for fazer, né, abranger mais isso, e no sentido que a palavra traz, na sua riqueza, é exatamente você ter a capacidade, você estar disponível a sentir a dor do outro. E quando você sente a dor do outro, você começa a compreender. E por que isso tem a ver com tolerância? Porque na medida em que você sente a dor do outro, você começa a compreender um pouco a fragilidade do outro. Então isso vai, em consequência, gerar em você uma capacidade, uma disponibilidade, uma condição de compreender melhor o ato que o outro cometeu. E aí a gente não parte direto para a condenação. Vejam que caminho, né? E a gente pode ver que todas as coisas estão ligadas, são conexas. E tudo é uma etapa, né? Aprendizado é isso, né? É uma sequência de lições que vão sendo incorporadas para que a gente, então, depois possa tomar posse de todo conhecimento. E tomar posse, e aqui não apenas no nível intelectual, mas que esse conhecimento se transforme em sabedoria, porque é algo além. A sabedoria, ela fala de sabor, ela fala de degustar, ela fala de você sentir o prazer naquela ação que você está fazendo. Você age porque você conhece, você saboreia, aí você faz. É mais profundo, é mais profundo. Então, esse ensinamento, ele se inicia do não julgueis, a base, o início de tudo, é a gente se reconhecer. É a gente reconhecer a nossa natureza. A gente reconhecer a natureza do planeta onde estamos, do ambiente em que estamos. Porque isso é muito importante. Porque nós vamos perceber que todos nós estamos imersos nesse peso, nessa dificuldade de espíritos ainda que estão aprendendo a construir, a se construir no bem, a buscar a pacificação interna, para que depois, então, venha a paz coletiva.
esse ensino nos mostra a olhar para nós, olhar ao nosso derredor, para podermos ter compaixão, misericórdia, tolerância, para então aprendermos o perdão, que é outra etapa. Gente, como é que a gente consegue perdoar se a gente já parte do princípio de condenar? É muito mais difícil, né? Mas quando a gente começa a exercitar antes da condenação, se a gente andar até o passo para trás, né? Antes da condenação vem o julgamento. Tá, mas o julgamento envolve conhecer os fatos, conhecer as circunstâncias que levaram a criatura a cometer aquela ação, aquele delito, aquele crime. E aí a gente vai andando um pouquinho para trás para tentar ver isso. Não para, volto a dizer, não para passar a mão na cabeça e dizer que não está errado. Não é isso. Mas ter uma certa compaixão, uma compreensão maior das circunstâncias que levaram alguém a fazer. E mais ainda, né? Se a gente for mais lá dentro, se perguntar, e eu, nesta situação, como eu agiria ou poderia vir a agir? Será que a gente sabe? É tão fácil para a gente julgar, sobretudo no meio político, ainda mais no Brasil, não é? A gente está tão acostumado a isso. E será que a gente já se perguntou? E se eu estivesse naquele lugar? Também será que a gente se perguntou? Será que eu não estou, até pela própria misericórdia divina, que sabe que eu talvez erraria feio, porque há uma responsabilidade tão grande naqueles que trazem o compromisso de conduzir cidades, estados, países, nações inteiras? Nossa, acho que antes de jogarmos pedra nesses homens, mulheres, acho que deveríamos muito, muito orarmos por eles, sabe? Porque não é fácil a responsabilidade que eles têm, a responsabilidade que assumiram e como conduzem isso, né? Nós, com a nossa família, como chefes de família, como exemplos para os pequenos, ou mesmo para aqueles que estão ao nosso redor, já é uma responsabilidade tão grande. Na casa espírita, aqueles que têm postos de direção, que são influenciadores, evangelizadores, todos aqueles que iniciam uma tarefa, pegam responsabilidade de tarefas em casas espíritas. Gente, o quão difícil é, e o quanto que a gente precisa estar atento para não errarmos, e se errarmos, contarmos com a benevolência, com a indulgência, com a compaixão e a misericórdia dos nossos irmãos, para nos estenderem a mão e nos ajudarem a prosseguir. Todo o tempo estamos necessitando de misericórdia, de sermos misericordiosos. Todo o tempo. É muito importante que a gente tenha isso em mente, porque se queremos verdadeiramente um mundo de paz, se queremos que a Terra seja um planeta de regeneração, precisamos construir isso. Precisamos estar atento nas nossas ações, nos nossos sentimentos, que talvez estejam jogando contra isso. Para que a gente possa se dar conta de onde estamos e do que significa o ensino de Jesus.
Não julgueis para não serdes julgados. É tão lindo quando a gente lê essa passagem da mulher, mas ela é linda ali no livro. A gente pode até chorar lendo o livro. Mas será que no nosso dia a dia a gente está agindo assim? A gente está agindo com tolerância diante do erro, da fraqueza, da dificuldade do outro? Voltamos ao início. O cerne deste ensinamento é olharmos quem somos e onde estamos. Não somos perfeitos, não estamos no mundo perfeito. Não somos espíritos puros, não estamos num mundo feliz. Estamos num planeta de provas e expiações. Somos espíritos imperfeitos, endividados, cada um de nós se esforçando para melhorar, se esforçando para ser melhor, para ser mais feliz, para ser mais pacífico. Então, que possamos verdadeiramente voltar, vamos ler, vamos pegar lá Mateus 5, vamos ler com calma esses ensinamentos de Jesus, todos eles. Aí ele ainda continua, né, quando ele vai falar do argueiro. Você vê o argueiro no olho do outro e não vê a trave que está no teu. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vê como que a didática de Jesus ele ia repetindo os ensinamentos, né, para fixar, para que a gente compreendesse. Para que a gente compreendesse. Olha primeiro para você. Ele dizia isso. Né? E quando ele se deparava com aquele que havia cometido falha, engano, ele não julgava, mas ele dava um ensinamento. E nós? Acho que é a pergunta que a gente precisa se fazer, não é? O quanto que na vida eu tenho sido instrumento de bons exemplos através das minhas ações, ou o quanto na vida eu tenho julgado, eu tenho condenado as ações do outro. E ao julgar, condenar a ação do outro, eu tenho olhado para mim, tenho visto se eu já não fiz coisas também feias que me envergonhariam. Precisamos muito, muito olhar para dentro de nós. Olhar para dentro de nós, mas tendo também como modelo a vivência do Cristo. Aquilo que ele ensinou nas suas atitudes. Não apenas nas suas palavras amorosas, na sua presença suave, no seu olhar manso. Eu acredito que só o olhar de Jesus já devia aquecer o coração dos sofredores e daqueles que foram pegos em engano. A olhar, porque não havia julgamento. A sua boca falava palavras gentis e doces que não condenavam, mas o seu olhar manso aquecia os corações, porque jorrava a brasa do amor vivo que tinha nele próprio. Jesus era toda uma brasa de amor. Então ele irradiava isso. Ele irradiava sabedoria, mas ele irradiava calor humano. Ele irradiava presença divina. E nós? E nós? Como é a nossa presença
diante do outro? Como é o nosso olhar diante do outro? Precisamos muito que Jesus nos ensine a olhar o outro com aconchego, com afeto, dizendo para o outro: vem, o meu coração, os meus braços estão abertos para te abraçar e deixar que você chore as tuas lágrimas de dor. Será que temos conseguido isso? Que Deus possa nos iluminar, que Jesus possa realmente nos acalentar, nos incentivar a essa mudança, a essa busca constante de misericórdia, de compaixão, de tolerância, que são sentimentos humanos. São sentimentos humanos. Somos capazes de sentir isso. E que esses sentimentos sejam tão fortes em nós que nós criemos o hábito de sermos misericordiosos, compassivos, tolerantes, para que então possamos viver numa sociedade misericordiosa, compassiva, tolerante, em que os erros serão, sim, identificados, mas com suavidade, com compaixão, misericórdia, para se transformarem em acertos. Então, são essas as nossas reflexões e com esse desejo de que o Senhor nos ilumine, nos abençoe, para que esses propósitos, esses bons propósitos que Ele próprio nos ensinou, né, que eles se tornem realidade no nosso dia a dia, na nossa vida. Graças a Deus. E mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. Uma semana de paz, de luz e de muito amor para todos nós. Um beijo grande.